Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ouvir o que eu tenho pra dizer. Vem pra Geração Quântica. Olá, tudo bom com você? Ana Limpinho, que prazer receber suas dúvidas, e esse vídeo é só para te responder, né? É só para esclarecer as suas perguntas. Bem, eu fico feliz que você tenha gostado do áudio, né? A lei dos contrários, ela realmente acontece de forma impressionante na nossa vida, não é verdade? Quando nós pensamos até nas questões que eu comento com vocês do poder da criação, quando recebemos comunicações, inspirações de vários professores e de várias origens, né? Muitos repetem isso, né? Que eles já sabem que a gente não faz a nossa mentalização do desejo correto, porque nós só damos conta daquilo que queremos quando nós não temos, né? E muitas vezes a nossa vibração para aquilo que nós desejamos não é daquilo que nós queremos, é da falta daquilo. Quando nós perguntamos às vezes para a pessoa: por que você quer dinheiro? Ah, porque eu estou sem, né? Por que você quer dinheiro? Ah, para pagar as contas. Então você está vibrando a energia da conta, não do dinheiro. Então você recebe mais contas, né? Ou você fica mais sem dinheiro. Quando a gente fala da saúde, tem uma relação muito interessante que na física quântica, quando a gente estuda o colapso da onda, a gente percebe que as pessoas que conhecem a doença, elas têm colapsado a doença. Existem alguns exemplos, né, de pessoas metafísicos no mundo, ou um metafísico em específico que é citado, que eu não vou me recordar o nome agora, mas que diziam que ele não conhecia a doença. Então, quando alguém falava, fulano está doente, ele falava, só pensa na pessoa. E aí, ele automaticamente pensava na pessoa saudável, e a pessoa não estava mais doente. Porém, se a energia dessa pessoa, se tivesse algo relacionado a essa doença, ao campo energético, à vibração, à ressonância com que ela estava ali trabalhando, a doença voltava. Depois de 2, 3 meses, a doença voltava. Porque, obviamente, a pessoa, enfim, o espírito, a mente, o corpo daquela pessoa conhecia a doença como o caminho, acreditava na doença. Então, são muitos pontos para a gente conversar. Talvez isso valha um seminário, valha uma série de vídeos para a gente falar sobre doença, discutir em salas de bate-papo ou até ao vivo. Porque hoje a saúde, quando a gente fala da saúde quântica, você vai ter várias pessoas falando sobre isso, muito em que pese existem várias linhas diferentes hoje que estão se confluindo para o mesmo caminho. Muitas delas dizem o seguinte, que nós, quando estamos nos sentindo bem, não precisamos ir no médico. Não precisa fazer exame? Não precisa. Porque, na verdade, assim, se você vai e faz o check-up, é recomendado? Pode ser. Você já sabe que você está com problema, você sabe como resolver? Você já pode resolver, não é? Óbvio, se você tem um problema muito sério, eu não estou falando para você não ir no médico, você vai no médico. Mas o que a maior parte das pessoas que têm estudado isso hoje fala é que quando você vai ao médico, por exemplo, buscando uma resposta para o que você tem, ou buscando se você tem algum problema realmente, o médico ele diz para você aquilo que você tem. E naquele exato momento, você aceita a resposta dele e começa a criar aquilo de verdade em você, mesmo que você não tenha especificamente. Mas e se deu um diagnóstico que realmente é sério? Eu também digo a você, todos os diagnósticos, obviamente, eles passam por um crivo, não é? De experiência, de médicos, de equipamentos, de aparelhos, de evidências, e que dizem que aquele estado é real. Quando você comenta sobre demência, eu tenho um caso muito próximo, né? Eu posso citar aqui meu sogro, pai da Camila, ele tem uma demência semântica há 12 anos, que ele enfrenta essa doença. É triste. Eu me lembro que eu estava com eles em família, numa viagem em Pirinópolis, e eu identifiquei que ele começou a esquecer palavras. Então ele chamava baleia, em vez de falar a palavra baleia, ele falava aquele peixão grandão. Em vez dele falar para ou ímpar, ele falava positivo e negativo.
Ele começou a trocar palavras. Ele não falava copo. Me dá isso aí. Eu falava, mas o que que é isso? O que que é que você quer? Esse aqui, fala o nome dele. É copo? Ele, é isso. Ele não falava a palavra copo. Então ele começou a perder palavras do vocabulário. E eu fui vendo aquilo evoluir. Lembrando que o quadro dele de demência veio depois de uma forte depressão, que foi mal curada, entre aspas, né? Mas muito vem da questão da vontade da pessoa, muitas vezes, em, às vezes, até em se curar ou em se resignar de algo, e aí a doença se apresenta. Existe um médico alemão, recentemente citado por um amigo que fez um curso de medicina germânica, ele estava conversando com a gente essa semana, eu não me lembro o nome dele, mas é Dr. Hermann, que é que lidera isso. Ele faleceu, acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, mas ele veio numa linha e conversou muito com o criador da constelação familiar, né, do Henninger. Eles eram amigos, conversavam muito. O Henninger ainda está vivo, mas o Hermann já morreu, né? Ele fala uma questão da doença no processo de recuperação. Às vezes a pessoa está num processo de refazer a sua vida, e na hora que ela decide se livrar daquilo que ela não quer mais, a doença se manifesta, né? Aí eu brinco que o corpo prega uma peça. E nesse caso específico, a doença é uma cura. Quando você vai para a linha espiritualizada, nas linhas orientais, ou até na linha espiritualista mesmo, muitos consideram, né? Eu vou muito nessa linha também, de que a doença, ela é um processo de cura. Percebe isso? Para você ter a cura, você precisa ter a doença, né? Então a doença é um processo de cura. Nos casos mais específicos, pode ser que seja também um caminho para a iluminação, para a resignação. Na física quântica, a gente comenta muito também que quando você consome produtos, quando você toma atitudes que não são muito benéficas para você, você gera no seu corpo uma forma de acúmulo de matéria escura ou de antimatéria, não é? Isso no estudo físico realmente acontece. Você vai olhar nas moléculas que você está acumulando no seu corpo, né? A gente fala, por exemplo, bebida alcoólica. Mesmo sendo um bom vinho, ele gera antimatéria. Então, a bebida alcoólica gera isso. Mas eu me dou bem com vinho, eu não vejo problema nenhum tomar vinho, é até bom, dizem que faz bem para a saúde. Ok, não tem nenhum problema, isso pode não te matar, mas você tem que ter consciência, né? Eu estou te dando, obviamente, uma informação, dando para todos aqui uma informação, que pode gerar essa consciência, a partir de agora, de que a bebida alcoólica tem álcool, gera antimatéria, mas várias outras coisas também geram antimatéria. Vou dar um exemplo, você fica fazendo fofoca, falando mal dos outros, você está gerando antimatéria. Se você está pensando mal do seu amigo, familiar, do seu parente, qualquer pessoa, você está gerando antimatéria. Então perceba que não é só a bebida alcoólica, a droga, sabe, o sexo desmedido, o adultério, não é só isso que gera antimatéria. O mau comportamento, a má energia também gera antimatéria. E às vezes a gente acumula antimatéria até mesmo por aceitar situações específicas que nós nem sabemos, não é? De forma, às vezes, muitas vezes, inconsciente, você está acumulando antimatéria. E pela física quântica, qual a forma que a gente tem de eliminar essa antimatéria? Então, se você não tem consciência dela, se você não tem um caminho energético, um tratamento terapêutico ou um caminho mais específico para se liberar, ela vai embora com a doença. Então a doença se manifesta, né, com o acúmulo da antimatéria. Então você percebe que aqui eu caminhei por várias linhas, por vários tipos de pensamento, mas pode ser que para nós, ou para você em específico, não seja nada muito conclusivo. A única coisa que nós sabemos, com certeza, é que o amor, a resignação, como você coloca, mas principalmente a energia do amor, ela é altamente benéfica e altamente curativa. Então, se você tem casos na família, ou até por você mesmo, de sofrer com as questões de câncer, com as questões de demência e de doenças apresentadas,
Eu diria que não importa a origem dessa doença. Uma vez que foi diagnosticada, a tratativa mais adequada para esse tipo de situação é amor. Então, quando nós sentimos esse amor, quando nós praticamos esse amor, a cura ela começa a ser muito mais factível, muito mais próxima. A iluminação, a elevação de si mesmo, ou até da pessoa doente, ela se torna muito mais assertiva, não é? Então, quando nós nos elevamos nessa energia, nós curamos sim. Existem técnicas também que dizemos que são anônimas, não é? Que nós praticamos, por exemplo, o Ho'oponopono. E Ho'oponopono ensina isso, que quando você fala, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, você às vezes nem sabe das memórias que você tem, das memórias que você carrega ou que os seus familiares carregam, mas você perdoa, diz que ama, né? E tá tudo bem, e você vai, com certeza, limpar alguma memória, algum resquício, para que a pessoa se sinta cada vez, né, melhor. O bom descanso pode ser dado, muitas vezes, com o soltar, com o amor e soltar, sem criticar, né? Sem se ficar assim preso a um porquê ou a uma culpa. Não existe porquê, não existe culpa. Quando você quer muito entender, normalmente você já fez o caminho do entendimento e não sabe. Então, no seu coração tem a resposta. Muitos casos que as pessoas querem explicar o motivo exato por que aquela pessoa ficou doente. Porque ela fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Não precisa explicação. Eu diria para você que até mesmo eu, que fui questionado aqui, se eu quisesse exatamente descobrir o porquê ou tentar explicar os motivos exatos de uma doença, de uma causa específica, eu estaria atendendo muito mais o meu ego. Sabia disso? Então, quando você está tentando muito responder algo, que você quer ter a resposta, não é a sua consciência que quer a resposta. Quem quer a resposta é o ego. Porque a consciência, ela tudo entende, ela tudo aceita e tudo compreende. Porque ela vibra na energia mais pura que existe, que é o amor. Então dizemos que o amor transforma, o amor está na resignação, o amor está na luz, no perdão, no brilho do olhar, em aceitar, em abraçar, em beijar e dizer para a pessoa, mesmo doente, às vezes até inconsciente, dizer, olha, eu estou aqui, eu estou bem e eu estou com você. As pessoas que têm esse tipo de atitude e que recebem essa energia, pode ser mentalmente, não precisa nem ser em palavras, elas com certeza têm uma transformação e muitas vezes um descanso merecedor. Eu espero que esse vídeo tenha respondido, se não tudo, grande parte das suas dúvidas. Se você ainda tiver mais dúvidas, por favor, coloque no grupo. Vai ser um prazer responder a você e a todos aqueles que participam. Eu deixo aqui meu abraço do tamanho do sol e um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.